Irmão, a paz,
Amém? Glória a Deus. Muito bom estar nessa noite aqui na casa do Senhor, junto com a minha igreja, junto com os irmãos, para adorar e louvar o nosso Deus, né? E nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de poder esta noite, né, estarmos aqui. Gostaria de convocar a igreja para ficar em pé, para nós darmos início ao nosso culto de adoração, de louvor e de agradecimento ao Senhor, amém? Gostaria de pedir à igreja para abrir a sua Bíblia em Salmo 133, um salmo bem conhecido, mas com tanta importância na nossa vida, que ele faz parte da igreja, faz parte da minha vida, faz parte da sua vida, amém? Salmo 133 fala assim: a excelência da união fraternal. Ó, quão bom e quão agradável é viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Amém? Vamos repetir todos juntos? É muito bom esse salmo, é lindo. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Não, do 1 ao 3. Repete aí, meu irmão. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? O Senhor tem nos ordenado bênção, né, irmão, todos os dias, e tem nos alcançado nossas vidas todos os dias, amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por estarmos nessa noite aqui. Eterno Deus, glorioso Pai, mais uma vez nós estamos na Tua casa, na Tua presença. Grata ao Senhor por estarmos aqui reunidos, Senhor, como igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. O dia foi um dia de bênção, dia de vitória. Apesar que nós tivemos alguns percalços, algumas dificuldades, algumas lutas, mas nós saímos vitoriosos nesse dia, porque o Senhor estava conosco todos os momentos, todos os instantes, todos os segundos, Pai. Muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que tem nos alcançado todos os dias, Pai. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Agora, Senhor, iniciando esse culto, que nós vamos prestar ao Senhor, que Ele possa chegar no Teu trono como cheiro suave, Pai. Receba, meu Deus, a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem derramado o Teu óleo, a Tua unção sobre este lugar, Pai. Que nós possamos ver todos os dias as Tuas bênçãos neste lugar, que nunca venha faltar a Tua presença neste lugar, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua unção, desde o momento do louvor até o cântico, a nossa oferta, a nossa adoração, a nossa mensagem que o pastor vai trazer para a tua igreja. Usa o teu filho com poder e honra, em nome de Jesus. Que tudo que nós viemos aqui nessa noite fazer seja para honrar o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso ministério de louvor. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Muito feliz em estar neste lugar, em comunhão com os nossos irmãos. Nessa noite eu creio que o Senhor trouxe cada um de nós para estarmos aqui, para louvar e engrandecer o nome dEle. Isso é um privilégio que poucos têm. Tem muitas pessoas que gostariam de estar na casa do Senhor no dia de hoje e não vão poder estar. Mas eu e você fomos privilegiados com essa oportunidade de termos uma igreja em nossa comunidade e de podermos estar nesse lugar em comunhão e de encontrarmos nossos irmãos de bem. Então que seja um motivo de gratidão, de louvor, adoração ao Senhor
porque Ele te sustentou, Ele te guardou, Ele te permitiu chegar até a casa dEle nessa noite. E que possamos realmente louvar e engrandecer o nome do Senhor com alegria, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, aleluia. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome. Eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome. Eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite você possa dizer para o Espírito Santo de Deus: Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, em todo lugar que eu estiver, Tu és bem-vindo. Em nenhum lugar que eu estiver, eu vou me envergonhar da Tua presença. Em nenhum lugar que eu estiver, eu vou envergonhar o Senhor com a minha atitude. Que essa seja a nossa busca de todos os dias. Que a gente realmente possa dizer para o Senhor: seja bem-vindo aqui na minha intimidade. Seja bem-vindo aqui onde as pessoas não podem me ver. Seja bem-vindo no meu quarto. Seja bem-vindo quando eu estiver acessando um conteúdo na internet. Seja bem-vindo, Senhor, em todo tempo. Porque tudo que eu faço, que seja para louvor e honra do Teu nome. Que tudo que eu faça, seja para engrandecer o Teu nome. Possamos a cada dia buscar ter essa intimidade com o Senhor, estar em comunhão com o Senhor. Que o Senhor, Ele não tenha dificuldade em nenhuma parte da nossa vida. Que em nenhum momento da nossa vida a gente se envergonhe de estar diante do Senhor. Que o Senhor seja bem-vindo em tudo que nós fizermos. Amém? Que essa seja a minha e a tua oração nessa noite. Tu és bem-vindo, Senhor, na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Fala isso para o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és bem-vindo, Pai, em nossa vida, Pai. Aleluia. Tu és bem-vindo
quando aqui Tu és, Senhor, em nosso coração. Toma direção. Aleluia. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, ó Pai, Teu Espírito. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Oh Deus, nós queremos sentir a Tua presença, nos tocar nessa noite, Pai. Nos enche com Teu Espírito Santo, ó Deus, nessa noite, Pai. Seja bem-vindo em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-nos, Senhor. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença, amigo. Seja curado, irmão. Vacinado estou. Seja curado por Senhor essa noite. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Aleluia. Te queremos, ó Pai, nessa noite. Queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Queremos ser confrontados, ó Pai, pelo Senhor nessa noite, naquilo que nós temos falhado, ó Deus, naquilo que nós temos errado, Pai. Queremos ser tocados pelo Senhor, ó Pai, para que haja mudança, libertação, renova, ó Deus, o Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Aleluia. Que se abram os céus, o Teu reino, ó Deus. Nossa fé está em Ti, Senhor, no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem sobre nós, ó Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está em Ti, Senhor, no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
Glória a Deus. Seja o teu nome santo. Louvado seja o teu nome santo, Deus. Seja exaltado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Seja exaltado. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Aleluia. Envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, meu Deus, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Somente pra tua glória.
eis-me aqui. Nação santa, geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me. Oh, e como dizer não para o teu chamado sem níveis de unção, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Glória a Deus, aleluia. Alguém pode sentar, em nome de Jesus. Amém. Povo escolhido, né? Exclusivamente para o Senhor, né? E somente para a glória dele. Amém? Em Mateus 5,16, gostaria que nós passarmos só esse momento para nós conhecer os nossos visitantes. 5,16 fala assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Amém? Que assim brilhe a luz do Senhor em nós. Amém? Que nós possamos refletir sempre esta luz do Senhor nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria de ver os nossos visitantes desta noite. Quem é nosso visitante, queria que ficasse em pé para nós conhecermos a igreja. Tem algum visitante? Eu estou vendo uma senhora ali. Eu acho que ela já veio domingo passado, né? Ô, benção. Tem mais alguém? Pode ficar em pé todinho. Amém? Não. Qual é o seu nome? Kátia? Eita, vamos lá, vamos cumprimentar a Kátia, gente, vamos lá, todos cumprimentando a nossa irmã, e vamos saudar ela também, tá? Vamos, como nós fazemos com a saudação à igreja, sejam bem-vindos em nome de Jesus, volte sempre e não demore, se quiser pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Seja bem-vinda, tá, Kátia? Volte sempre. Deus possa te abençoar, tá? Gostaria de, nesse momento, chamar a irmã José, a irmã Ruth, a irmã Isabel, para nós estarmos louvando ao Senhor através do cântico congregacional 469. E, neste momento, também, os irmãos estão com oportunidade de ofertar o dízimo, oferta e vida. Amém?
Convido mais igreja por de pé, aqueles que puderem. Amém? Glória a Deus. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já malignos batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Nós vamos estar agradecendo ao Senhor agora, né, pela dedicação, pela oportunidade, né, de nós podermos ter devolvido aquilo que o Senhor grandemente Ele tem nos dado, né, com tanta fartura, que são os dízimos e ofertas. Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de poder ter ofertado na tua casa, Senhor. Queremos, Pai amado, dedicar os bens em tuas mãos e, Senhor, pedir que tu possas estar abençoando o administrador desse bem, Senhor amado, que ele possa cada dia continuar fazendo com excelência, Senhor. Toma a tua igreja em tuas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus que cada dia tu multiplique os bens na vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Eu gostaria também de, nesse momento, conhecer algum irmão que fez aniversário essa semana. Nós começamos dezembro, né? Tem alguém que fez, aí nós chamamos dia 3, semana passada já falamos, né? Já me apresentei, já apresentei alguns aqui. Então, não tem, né? Desde dezembro até o dia de hoje, tá? Então, eu fiz aniversário hoje também. Deus me deu um dia, graças a Deus. Amém? Vocês também fizeram, amém? Todo dia a gente faz aniversário, amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria de chamar o nosso pastor para dar nesse momento aqui. Nós vamos fazer esse momento é tão importante como todo culto, né? Mas é um momento muito solene na nossa vida, que nós ouvimos Deus falar através do nosso pastor, amém? Então vamos orar, ficamos em pé, vamos orar, levantar nossas mãos e pôr para o nosso pastor, para que Deus possa estar usando ele nesta noite. Deus amado, Deus querido, queremos nesta noite agradecer por tudo que nós já fizemos aqui. Eu creio que tu recebeu diante do teu trono, Pai.
Agora, em nome de Jesus, nós pedimos que tu use teu filho, teu servo pastor Paulo Ricardo, Senhor, como ele, como boca profética nesse local, como homem de Deus, como ele tem sido até agora, Pai. Usa teu filho com poder e honra e glória, Pai. Que ele se esvazie dele mesmo, mas que o Senhor possa encher ele da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Muito obrigado. Continue com teu servo naquilo que ele propôs fazer no seu coração. Ajude ele nas suas necessidades, nas suas fraquezas, no momento de desespero, no momento de desunião, no momento de angústia. Por acaso ele venha a ter, Senhor. Seja o seu bálsamo na vida do teu servo. Refrigere a sua alma, Senhor. Em nome de Jesus. Usa ele nesta noite para a tua igreja. E eu creio que o Senhor, como tu tem feito, não vai ser diferente nesta noite, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, meus amados. Amém? Boa noite a todos. Estou muito feliz nessa noite, mais uma vez, estar com a oportunidade de ministrar na casa do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 11, verso 20, até o verso 30. E se você achar, você fica em pé, a gente vai ler. São 10 versículos rápidos. E eu gostaria de contar muito com a sua atenção, gostaria de contar com a sua intercessão nesse momento e falar sobre salvação nessa noite. E meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir ao momento de encontro com Ele, ao momento de ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra. Deixa eu só inverter aqui, porque esse vento aqui é um vento impetuoso, né? Está vindo para cá. Glória a Deus. Todos acharam? Não, pode deixar, pode deixar, pode deixar. É daqui, na verdade, é do ar-condicionado. Pode deixar. Amém. Acharam? Acharam? Mateus 11, capítulo 11, verso 20. Ah, eu falei. Eu falei. Isso aí, ó. Isso aí. Fechamento lá. Falei, só bota depois o povo abrir a Bíblia. Ok? Fechamento. Beleza? Então diz assim. Acharam, irmão? Ah. Diz assim. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para a terra de Sodoma do que para você. Porque por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Usa a nossa vida, Senhor,
para que, ó Deus, venhamos ministrar de acordo com o teu querer e com a tua vontade, e que o teu Espírito Santo ministre em cada coração nessa noite, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Quando você senta, deixa eu beber uma água. Eu gostaria nessa noite de pensar com você sobre salvação. O que vem a ser a salvação? E eu queria olhar por um prisma nessa noite, dizer para você que a salvação é a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. É onde Deus tem um plano A. Uma coisa muito clara para nós, tem que estar latente na nossa mente, no nosso coração. Deus, ele não tem plano B, ele tem um plano perfeito. E o plano perfeito de Deus para com o homem é salvar o homem. O plano de Deus perfeito para com o homem é chegar na vida desse homem, na vida dessa pessoa e mudar a sua história. E assim foi durante toda a história da vinda de Jesus para cá. O seu plano perfeito foi colocado em prática. E eu queria, à guisa de introdução ainda nessa noite, dizer para você uma coisa. Jesus veio a esse mundo, foi enviado a esse mundo por minha e por tua causa. Não teve outro motivo de Jesus ter vindo a esse mundo. Por que Jesus veio ao mundo, pastor? Jesus veio ao mundo por mim e por você. Posso dizer também, à guisa de introdução, que Jesus veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida de riqueza, vida em abundância não é uma vida de facilidade, mas é uma vida de alegria, de gozo, de paz na presença de Deus. Posso dizer ainda para você, à guisa de introdução, que Jesus veio me salvar, veio te salvar, porque nós estávamos perdidos. Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E posso dizer ainda para você que Jesus veio para te dar vida e veio para te dar descanso e paz. E nessa noite eu queria pensar com você sobre essa salvação, sobre a graça salvadora de Jesus, sobre a missão de Jesus em salvar o homem, salvar o pecador. E nesse sentido eu gostaria de pensar nos pontos desse texto que li. Muito interessante, porque posso citar para você que para alcançarmos essa salvação, nós precisamos seguir alguns passos. E os passos totalmente alcançáveis. Uma coisa muito interessante é que Deus, ele dá a oportunidade ao homem. No meu entendimento, Deus, ele é soberano, conhece, sabe aqueles que serão salvos, mas ele dá a oportunidade de nos achegarmos a ele. E para que a gente alcance essa salvação, há uma coisa muito clara. Precisamos, primeiramente, nos arrepender. Precisamos ser tomados por arrependimento. Olha o texto que diz no capítulo 11, verso 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. A grande questão da salvação é que ela é acompanhada de arrependimento. Perdão. Arrependimento é justamente a gente dar um 180 na nossa vida. É justamente a gente reconhecer a nossa condição e não mais querer praticar aquelas coisas que praticávamos. Arrependimento é a gente olhar e ver o quanto nós somos dependentes de Deus. O quanto a gente é dependente de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus faz uma observação. Ele olha para essas cidades e não enxerga nessa cidade arrependimento. Mas por quê, pastor? Porque essa cidade, elas foram alvos do grande milagre de Deus,
elas viram Jesus andar nas suas ruas, elas viram Jesus oferecer maravilhas, elas viram Jesus realizar maravilhas, elas viram Jesus pregar contra o pecado, elas viram o evangelho ser pregado nessa cidade, mas a palavra do Senhor diz que elas tão somente não se arrependeram. E aí Jesus vai dizer uma coisa muito clara. Por que que elas não se arrependem? Porque elas viram, mas não atentaram para aquilo que foi ministrado a elas. Nós corremos um grande risco nessa noite de termos visto todas as maravilhas que Deus fez por nós. Nós corremos um grande risco de termos visto tudo o que Jesus já fez por nós, as maravilhas, os milagres, a salvação, a mudança na nossa casa, e mesmo assim endurecermos o nosso coração. E mesmo assim vivermos uma vida sem se entregar a Jesus, como essas 3 cidades. Mas uma coisa me chamou a atenção. Essa cidade elas tinham visto, mas uma delas, a Bíblia vai dizer que a sua arrogância subiu. Uma delas, a Bíblia vai dizer que eles se sentiam muito satisfeitos, muito felizes. Quando Jesus diz no versículo 23, ele diz assim: e você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Porque se em você, em Sodoma, tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. Sabe o que Jesus está falando? Essa cidade ela estava sentindo que ela não precisava de nada. Essa cidade era uma cidade muito importante. Cafarnaum, por exemplo, ela foi colocada, Jesus colocou ali o seu povo, viveu ali, trabalhou ali com o seu exército, com a sua igreja, e nesse momento Jesus está falando que essa igreja, que essa cidade, ela está vivendo um momento que ela acha que ela não precisa de nada. E Jesus está vendo uma grande arrogância. Jesus está olhando para essa cidade, vendo uma cidade que, na verdade, quer viver por si só. Acha que é suficiente ser rico, acha que é suficiente ter todas as coisas, acha que é suficiente ter um bom porto, acha que é suficiente ter um bom comércio. A Bíblia diz que Jesus fala para elas uma sentença. E quando você olha para esse texto, por exemplo, há uma interpretação muito clara aqui nesse texto. Porque quando ela diz assim, você acha que você vai ser levado ao céu? Se você está pensando que ela vai para o céu para ser salvo, na verdade é uma concepção que tinha aqui entre os judeus, era que quando a cidade era muito próspera, ela chegava a um ponto de ser tão próspera que ela se sentia no céu, porque ela não precisava de nada. Jesus está dando uma sentença para essa cidade dizendo o seguinte: ao contrário, vocês vão para o inferno. Mas Jesus também não está lançando essa cidade no inferno. O que Jesus está falando é: vocês vão cair à ruína, porque vocês estão confiando no que vocês têm. Vocês estão confiando nas suas condições. Vocês estão confiando no seu comércio, vocês estão confiando na cidade. E aí eu posso ver que Jesus olha e vê uma altivez nessa cidade. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque ele diz o seguinte: ai de vocês, que a altivez está presente na vida de vocês. Ai de vocês que vocês estão andando e dizendo assim, eu não preciso de nada. Teve uma igreja que estava assim. A igreja de Laodiceia, ela dizia, eu sou rica, tenho tudo, não preciso de nada. Em Apocalipse capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz que João escreve a carta que Deus manda ele escrever, Apocalipse, e diz a ela o seguinte, você diz assim, olha, eu sou rica, eu não preciso de nada, eu tenho tudo, já é mais que o suficiente. A Bíblia diz, você não é rica, você é pobre, miserável, cega e nu, você anda dizendo que não precisa de nada, mas você está precisando de Jesus na sua vida. Jesus diz para aquela igreja, compra de mim colírio para que você enxergue, compra de mim ouro
fino, para ouro puro, para que você seja curada, para que você seja liberta. Compra de mim, porque na verdade você pensa que pode alguma coisa, você pensa que a sua altivez vai te levar em algum lugar. A nossa altivez não nos leva em lugar nenhum. É por isso que Jesus olha para essa igreja, para essa cidade e diz assim: você está achando que vai subir aos céus, mas você vai cair. Irmãos, quando nós confiamos naquilo que temos, querido que me ouve nessa noite, quando nós achamos que somos autossuficientes e queremos andar sem Deus, a nossa ruína é o final. O nosso final é uma ruína. Assim como Jesus falou para aquela cidade de Cafarnaum, que me chamou muita atenção, ele diz para nós nessa noite: não ande em altivez, não ande achando que você pode andar sem Deus, não ande achando que você tem o suficiente. Se lhe falta Deus, falta tudo na sua vida. Se falta Jesus na tua vida, falta tudo na sua vida. Você não pode andar sem Jesus, você não pode viver uma vida sem Jesus, porque eu posso dizer para você, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Você está dizendo que não preciso de nada. Mas Jesus está falando assim: o teu final sem Jesus é ruína. Jesus faz esse alerta, dizendo o seguinte: arrependa-se. Arrependa-se. Volte-se para esse Deus, busque esse Deus, clame esse Deus, arrependa-se daquilo que você acha que possa estar atrapalhando a sua vida, arrependa-se da altivez, arrependa-se de viver uma vida longe de Deus. Jesus está fazendo esse alerta nessa noite. A palavra do Senhor me diz, nesse texto, que para alcançarmos a salvação, precisamos da revelação de Deus. Olha o que diz. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sabe o que Jesus está falando? E aí eu penso que para nós alcançarmos essa salvação, precisamos da revelação de Deus. A revelação de Deus foi dada, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo. Mas uma coisa interessante, ela foi revelada aos pequeninos. Ela foi revelada aos pequenos. Porque Jesus diz que Deus escondeu dos sábios e dos instruídos. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que nenhuma pessoa que tem conhecimento, nenhuma pessoa que é instruída pode ser salva? Não. Pastor, quer dizer então que um cara que é sábio, ele não pode ser salvo? Não. Quer dizer o quê? Quer dizer que esses sábios, esses instruídos, colocam os seus conhecimentos acima da revelação. Colocam os seus conhecimentos entre a revelação de Deus e ele. Procuram conhecimentos em várias áreas, mas Jesus está falando, Deus revelou aos pequeninos. Deus revelou àqueles que têm pureza de entendimento, aqueles que aceitam a sua palavra. É por isso que você pode olhar e ele diz o seguinte: graças te dou, Pai, porque o Senhor escondeu dos sábios e dos instruídos. Os instruídos, eles vêm com as suas teorias, dizendo assim: olha, mas por que isso? Olha, mas só se me provar. Mas por quê? Eu só acredito em Jesus se eu tocar na sua ferida. Eu só acredito se você disser que isso daqui tem como provar com a ciência. A Bíblia diz que Deus não se revela a essas pessoas. Deus se revela aos pequeninos de entendimento. Pequenino de entendimento, mas não quer dizer que seja ignorante. Não lhe falta entendimento, quer dizer que seja como criança, que acredita na palavra ministrada, que acredita no evangelho ministrado, que acredita que Jesus veio ao mundo, se entregou por ele e está vivo e ressuscitou ao terceiro dia. Nós só vamos entrar ao céu se formos pequeninos, se tivermos entendido isso como uma criança. Lucas capítulo 18, versículo 16 a 17, vai dizer Jesus, falando assim: deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, e ninguém vai entrar nos céus
se não for igual uma criança. Ou seja, se nós não entendermos o Evangelho como uma pureza, com pureza, se nós não entendermos o Evangelho e isso não penetrar na gente, os céus não será para nós. Se quisermos dar desculpas olhando para a nossa vida, se quisermos dar desculpa olhando para os entendimentos dos sábios, para a sabedoria humana, se quisermos dar desculpas ou colocando os livros de A ou de B, a palavra do Senhor diz que não foi para essa pessoa que Jesus se revelou. Jesus se revela para aqueles que têm pureza no seu entendimento, que acredita como criança. Você já viu como é que é uma criança? Como é que uma criança faz quando o papai manda? Obedece? De vez em quando não, né? Mas é pura. Briga com a criança hoje. Você chega para ela, chama atenção. Agora eu estou vendo minhas filhas estão ficando tudo adolescente. A adolescente já começa a dizer, pai, eu não sou mais criança. Né? Mas quando criança, você briga, você chama atenção. Na hora seguinte, no momento seguinte, já está te beijando, dizendo que te ama. Pureza. Pureza de entendimento. Ela acredita. E se você chegar para uma criança e dizer assim, filha, papai está aqui, você pula daí que o papai vai te segurar. O que é que ela vai fazer? Ela pula. Ela tem pureza de entendimento. Ela acredita. Ela crê. Quando Jesus está falando que foi escondido dos sábios, é que os sábios começam a falar muita coisinha. Mas e isso? Você está falando aí, você está falando que acontece milagre, que Jesus pode ressuscitar alguém, mas eu não acredito. Mas aí a gente tem que ser menino, pequeno no entendimento, porque é puro no entendimento. Porque a gente acredita ou não acredita. A gente crê ou não crê. Eu posso dizer para você, citei isso hoje na EBD, o Evangelho tem dois lados. O Evangelho, ele pode te fazer ter um coração amolecido pelo Espírito Santo, mas ele também pode endurecer o seu coração e você sair daqui da mesma forma como você entrou. Mas por quê, pastor? Porque o Evangelho revela a verdade. Cabe a nós dissermos qual é o nosso coração, como estamos diante do Evangelho que é ministrado a nós. A palavra do Senhor diz que Jesus fala, o Senhor escondeu dos sábios, mas se referiu a mim e a você como pequeninos. Eu gostaria nessa noite de pensar com você, será que você não pode sair daqui como pequenino, como aquele que tem entendimento puro, que acredita, quem acredita em Jesus, que acredita na sua palavra mesmo, que pode se entregar a Ele nessa noite e dizer assim, Senhor, eu não consigo ver, mas eu creio que o Senhor existe, eu conheço a sua palavra, eu creio que o Senhor existe, e daqui eu quero ter uma nova vida com o Senhor, uma experiência com o Senhor. Quem sabe não é nessa noite que Jesus está falando contigo, para você não endurecer o seu coração. A palavra do Senhor diz que Jesus se revela a nós, e eu tenho certeza que Ele se revelou a mim e a você. Mas a palavra do Senhor me mostra que há um chamado de Deus, e para alcançarmos essa salvação, precisamos aceitar o seu convite de ir até Ele. A palavra do Senhor diz que Jesus fala o seguinte, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Jesus faz um convite. Primeira coisa que a gente precisa pensar, que a salvação do Senhor é por convite, não é por obrigação. Ele não impõe nada a ninguém. Ele não coloca ninguém na parede. Eu não posso, com meus estudos, chegar e botar ninguém na parede e dizer, tem que seguir a Jesus. Jesus nunca fez isso. Ao contrário, quando pregava, ele falava assim para os discípulos assim, vocês querem para onde? Vocês escolhem. O Evangelho é isso. O Evangelho é da graça, não é de graça, mas é para quem quer caminhar.
para quem quer entregar a sua vida. E ele diz assim: vinde a mim, todos. Ou seja, é um convite da graça. É algo que ele chama a nossa atenção, mas ele chama para ele. E é muito interessante, querido, que ele diz assim a todos. Não é só um grupo, não é só a igreja, não é só a sua casa, não é só essa comunidade, é todos. A Bíblia diz que há lugar na casa do Pai, há morada na casa do Pai para todos aqueles que serão salvos. A Bíblia diz em João capítulo 1 que aqueles que se converteram, dele-os o poder de serem feitos filhos de Deus, porque aceitaram Jesus. E ele diz assim: vinde a mim todos. Então é a ele. Então é um convite da graça, é um convite abençoador, dizendo: vinde a mim todos. Não faz acepção de pessoas, se é loura, se é negra, se é branca, se é rica, se é pobre, não faz isso. Deus não faz essa acepção de pessoas. Mas ele diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O que isso significa, pastor? Ao ser humano, ele dá uma vida. E o ser humano, às vezes, ele é surpreendido por tanta coisa que ele carrega, por tanta coisa que ele coloca na sua vida e vai levando a vida. Ele vai passando pela vida como muitas vezes, deixando a vida levá-lo, mas às vezes com muito peso nas costas. Quando li esse texto e tendo esse entendimento, você para pensar que a gente vai vivendo 70, 80 anos, 90 anos da nossa vida. A gente vai botando tanta coisa aqui. E aí eu comecei a pensar na figura de pessoas que vão acrescentando só coisas ruins na vida. Peso. Posso dizer algumas coisas para vocês. Falta de perdão, culpa. Posso dizer outras coisas para você, olha... coisas que não se resolveram na vida, sonhos frustrados. Posso dizer para você olhar para trás e ver que a gente não conseguiu chegar a lugar nenhum. Quantas pessoas estão carregando? Quantas pessoas estão carregando peso, fardos na sua vida há muito tempo? Quantas pessoas chegam no final da vida, chegam aos seus 70, 80 anos e olha para trás assim e vê tanta coisa que está carregando? Quando Jesus está falando isso para eles e falando para nós, é que nós precisamos ir a Ele e tirar essas coisas de nós, porque Ele não quer que ninguém ande assim, sobrecarregado, sabe? Com culpa, com pecado nas costas, com vida, às vezes a vida... machucou muito, às vezes a vida mastigou a pessoa, sabe? E às vezes mágoas ficam durante muito tempo. Jesus está falando assim: não, cara, vem a mim. Vem a mim. O que você está carregando aí? O que você está colocando nessas tuas costas? O que você está vivendo essa vida que, na verdade, você deveria viver com a postura ereta, com a postura de alegria, com uma vida perfeita, com a vida na minha presença, sabe? Jesus está falando: você que está carregando um monte de coisa nas tuas costas, vinde a mim. E aquele contexto aqui era uma coisa muito interessante, era o contexto do não pode. Era o contexto em que os judeus colocavam um monte de peso, um monte de jugo, um monte de coisa. Quando você coloca sobre alguém, você só vai oprimindo. E às vezes Jesus está falando, nesse contexto, a opressão do povo judeu, a opressão da lei, estava espremendo essas pessoas, deixando essas pessoas sem força. Você sabe o que é jugo, né? Você sabe o que é jugo? Jugo é aquela coisa que você coloca em cima do boi, para ele pegar e ter condições de carregar um fardo, de carregar alguma coisa.
Só que o jugo ele é colocado, né, na medida. Só que muitas coisas chegam para nós e ficam só como jugo. E o que os fariseus estavam fazendo? Colocando um monte de coisa para essas pessoas, dizendo, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer essa coisa, você não pode viver assim, você não pode isso, você não pode aquilo. Jesus falou assim, vinde a mim vocês, vinde a mim vocês que estão carregados talvez de muitas culpas na vida. Vinde a mim vocês que estão aí trazendo coisas do passado. Vinde a mim vocês que estão aí vivendo dessas coisas que estão machucando você. A palavra do Senhor diz que a salvação de Jesus nos traz libertação de todas estas coisas, irmãos. Nós somos livres do poder do pecado, nós somos livres da culpa, nós somos livres do nosso passado, nós somos livres de coisas que nos faz andar com as costas, sabe, olhando para baixo, que nos faz olhar para o chão, não olhar para frente, não olhar para o futuro. Tem coisas na nossa vida que nos prende, que para nós é um jugo. Jesus está falando assim, vinde a mim, você que tem essas coisas, porque eu vos aliviarei. Ele vai tirar isso de nós. É por isso que a salvação ela é uma mudança de vida, mas ela é uma mudança de status. Nós saímos da vida de uma prisão e vamos para a vida de libertação na presença do Senhor. Nós saímos de uma vida de opressão e vamos ser livres na presença do Senhor, porque Ele diz assim, vinde a mim, eu vos aliviarei. Você, eu, talvez estejamos aqui nessa noite com muita coisa carregando nessa vida. Muitas coisas. E tem coisa na nossa vida que nos arrebenta, irmão. Tem coisa na nossa vida que nos oprime. Tem coisa na nossa vida que nos faz ficar paralisados. E eu posso dizer uma coisa para você muito clara. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você fique paralisado. Deus não quer que você fique da mesma forma. Deus não quer que você fique com esse jugo colocado em cima de você. Deus não quer que você fique com nada que lhe prenda, que nada que faça você parar no meio do caminho. Deus não quer isso. O que Ele diz? Ele diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai tirar o jugo. Aonde está a culpa, Ele coloca o perdão. Aonde está o pecado, a sua graça vai superabundar. Aonde estão os fardos do passado, Ele diz assim, o seu passado eu lanço no mar do esquecimento. Aonde tem coisas que nos prendem, Ele diz assim, deixa que eu tiro. Vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão carregando coisas que vocês não querem mais carregar. A palavra do Senhor diz que Jesus fala sobre isso. E Ele faz uma outra promessa. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Glorificado seja Deus. Essa aqui é uma oportunidade. É muito interessante, irmãos, que Ele olha e Ele diz o seguinte, vocês acharão em mim descanso. Quantas pessoas hoje estão com a alma, irmãos, agitada? Quantas pessoas hoje estão perturbadas? Quantas pessoas hoje não conseguem nem pensar? Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida de perturbação mental, uma vida de perturbação espiritual? Jesus está falando para esse povo, dizendo o seguinte, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Significa dizer que Ele cura o nosso físico, o nosso espiritual e a nossa alma também. Você tem paz?
Você tem paz nessa alma? Você tem paz no dia a dia? O que que você tem feito? O que que tem passado? Como é que tem sido o seu dia? Você está em paz? Ou você está inquieto, como o salmista no Salmo 42, ele diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que minha alma está tão acelerada? Por que eu não consigo viver uma paz? Por que eu não consigo me aquietar? Por que eu não consigo ter paz no coração? Jesus está falando para aquelas pessoas que estão com a alma agitada. Jesus está falando para esse mundo hoje, esse mundo que está andando para lá e para cá, trabalhando, fazendo, acordando 5 horas da manhã, mas que a sua alma não tem paz. Jesus está falando assim, para essas pessoas que eu vou dar, para essas pessoas que eu vou dar descanso. Precisa vir a Ele. E quantas pessoas estão perturbadas de alma hoje, irmãos? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão vivendo em crise consigo mesmo? Olha para o espelho e começa a brigar consigo mesmo. Não briga com o outro, não. Briga consigo mesmo. Não consegue achar contentamento. Sabe o que é isso aqui? Jesus está falando, são pessoas que não conseguem achar contentamento em nada. Tudo está ruim, tudo não dá certo, tudo não está bom, tudo, sabe, pastor, eu não sei onde é que eu vou chegar. Nós estamos chegando no final do ano, irmão, de novo. Graças a Deus, e a gente parece que Jesus vai voltar dia 1º de janeiro. Né? A gente está comemorando tudo, a gente está botando, vamos fazer a confraternização, vamos embora, vamos comemorar. E tomara que Jesus volte dia 1º de janeiro. Vai que ele volta para mim, vocês vão ficar aí, eu vou embora. Que feliz da vida. E vocês vão ficar felizes. Eu vou estar no céu, rapaz. Quem vai mais estar triste é você aí. Eu vou estar lá. Amém? Amém ou não amém? Não, né? Ninguém falou que vai ficar feliz. Graças a Deus. Se eu falasse que ia ficar feliz, ia ficar triste. Mas a gente está numa coisa, nessa agitação, irmãos. O mundo está em convulsão. A alma, a pessoa está vivendo crise de alma, irmão. E você olha, não precisa ir muito longe. Olha para dentro da sua casa. Olha para dentro de você. Como é que está essa alma aí dentro? Jesus está falando assim, você está sobrecarregado. Você está levando coisas sobre você que não é para você levar. Você está andando com coisas nas tuas costas que não é para você levar. Eu vim para te dar libertação. Eu vim para tirar de você o que está te aprisionando. Eu vim para tirar de você esse jugo, porque esse jugo não te faz descansar. A gente canta, a gente fala, mas na verdade, ó, a nossa alma está inquieta. A nossa alma vive uma inquietação. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse o seguinte: acharei descanso quando você vier a mim. Eu não sei como é que você está. Eu só digo para você, hoje, em Jesus, você acha descanso para a sua alma. O que é isso, pastor? Descanso para minha alma é plena paz, satisfação, alegria, presença de Deus, gozo infindável, alegria do Espírito Santo, certeza de salvação. Viver uma vida para esse Deus me traz descanso na sua presença. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, vocês que estão com jugo, tomai sobre vocês o meu jugo, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e vocês acharão descanso em mim. Jesus está dizendo algo para nós nessa noite. Por que te abate, minha alma? Porque você está inquieto. Há um caminho a seguir. Há uma salvação que me leva a me arrepender dos meus pecados. Há uma salvação que me leva a reconhecer Jesus. E há uma salvação que me leva a ter paz, a viver na paz. Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que tem muitas pessoas sobrecarregadas. Pastor, está sobrecarregado de quê? De coisa ruim? Não. De coisas que aprisionam. Está sobrecarregada de quê, pastor?
de culpa, de pecado. Está sobrecarregada de quê, pastor? Está sobrecarregada de falhas, de se culpar por causa do passado. Está sobrecarregado de quê, pastor? Sobrecarregado de um monte de coisa que colocou, que quer fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer, e não consegue chegar lá. Está sobrecarregado de quê, pastor? Pastor, está chegando mais um final de ano e nada do que eu coloquei na lista para fazer, eu consegui fazer. Está sobrecarregado de quê, pastor? De planos frustrados. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está aqui para te aliviar. Deus está aqui para te dar descanso. Tenha descanso em Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Confia nele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ele nos dará descanso para a nossa alma. E nós nessa noite podemos sair daqui reconhecendo esse Jesus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Que você tenha esse entendimento. Se você não teve ainda, eu vou te dar a oportunidade. Pastor, eu quero ter um encontro com esse Jesus. Pastor, eu quero me entregar a esse Jesus. Querido, tem uma frase que eu gosto de falar muito, eu ouvi a Fernanda Brum dizendo, e isso nunca me deixou de me marcar. A gente corre o risco de ser feliz de vez. Ela ministrando assim, ela falou, corra o risco de ser feliz de vez. Que a gente às vezes fica procurando de um lado e de outro. Procura aqui, procura ali. Mas quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente verdadeiramente é feliz de vez. Porque pode acontecer o que for, cara. A sua paz nos invade. E a sua presença é notória na nossa vida. Se você não fez isso nessa noite, pense, vinde a mim. Jesus está chamando você. Que Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus. Eu vou chamar o ministério de louvor. Nós estaremos entrando no momento da ceia. Se você quiser, nessa noite, entregar-se ao Senhor Jesus, você nos procura no final do culto, porque certamente é isso que Deus quer para a tua vida. Chamar os diáconos aqui à frente. Isso. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Esse momento, o momento da ceia do Senhor. Vou pedir alguém para chamar o pessoal lá do Ministério Infantil. Por favor. Esse momento é o momento da ceia do Senhor. Pastor, o que é a ceia? A ceia é o memorial. A ceia é aquilo, a ordenança que o Senhor Jesus nos deu. Ele nos deu duas ordenanças, batismo e ceia. E a ceia é para lembrarmos o seu momento de morte, mas seu momento também de ressurreição. E nós entendemos que ele ministrou isso para a sua igreja e que há alguns requisitos para participarmos. Sermos batizados, fazermos parte de uma igreja, batizados biblicamente, e também estar em comunhão com Deus e com a sua igreja. Então, se você está aqui nessa noite, está dentro desse requisito, não deixe de participar. A ceia é para você. Mas, pastor, eu ainda não sou batizado. Vou te pedir com muito carinho, apresse os seus passos ao batismo, porque a todos quantos se entregaram a Jesus devem ser batizados. E a Bíblia nos ensina que nada nos impede disso. Nós precisamos viver o que a Bíblia nos ensina. Então, se você quer batismo, se apresse, nós estaremos prontos a te batizar para a honra e a glória do Senhor. Nesse momento aqui, eu posso dizer para você, tem dois elementos: o pão e o suco da uva. O pão simboliza o corpo. O suco simboliza o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Não se transforma em pão, não se transforma em sangue, mas é o momento
de lembrarmos do grande sacrifício do Senhor. Então, nessa noite, eu queria te convidar a participar. Participa da ceia, porque é para a glória do Senhor que nós estamos aqui. É em memória dele que nós estamos aqui e devemos participar. Feche teus olhos, estaremos apresentando os elementos. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor, nós estaremos assim, distribuindo os elementos para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor veio nos salvar. Aleluia. Muito obrigado porque o Senhor desceu da sua glória, Aleluia. entregou-se no nosso lugar Oh, e nos deu vida e vida em abundância. Obrigada, E o Senhor pagou um preço alto, ó Deus, preço de sangue, preço, ó Deus, infindável, preço não mensurável, Senhor, Deus Santo. por nós. E a tua palavra nos diz que o Senhor nos perdoou nossos pecados naquela cruz. O Senhor tirou o pecado do mundo quando o Senhor cumpriu a sua missão. E naquela cruz, o Senhor nos perdoou. E estamos aqui nessa noite, Pai, cumprindo uma ordenança do Senhor. Ó Deus, essa ordenança, ó Deus, que o Senhor mesmo deu à sua igreja. A ceia do Senhor, em que nós lembramos do teu sacrifício na cruz do Calvário, mas que nós lembramos também, Senhor, ó Deus, do dia em que o Senhor ressuscitou. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não ficou preso, a morte não pôde prender o Senhor, a qual, ó Deus, não lhe prendeu. O Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, celebrando a tua vitória que o Senhor, ó Deus, nos dá. A vitória que o Senhor nos cura, que o Senhor nos liberta, que o Senhor nos salva, que o Senhor nos purifica e que o Senhor nos dá a vida eterna nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Ó Deus, apresentamos ao Senhor os elementos, ó Deus, preparados pela tua igreja. Senhor, aqui está o pão, aqui está, ó Deus, o cálice. Ó Deus, simboliza o teu corpo, simboliza o teu sangue, Senhor. Ceia conosco, Pai. Ó Deus, esteja no nosso meio cada vez mais e manifesta o teu poder neste lugar. Aleluia. Para a tua honra e tua glória. Em o nome santo de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Ministério de Louvor. Vou pedir aos diáconos que estejam aqui. Vou pedir aos diáconos que não sirva a diaconisa Denilda. A diaconisa Denilda é o pastor que vai estar servindo, mas a todos quanto. Pode sentar, querido, se você quiser. Tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos primeiro amor por ti, não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Oh, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Aleluia. Aleluia. Alguém no plenário não recebeu os elementos? Não? Todos receberam? Eu vou pedir só o vocal. Vem, Senhor. E a gente vai estar cantando. Enquanto isso, eu vou estar ministrando os elementos aos diáconos. Alguém que não recebeu? Todos receberam? Ok? Então a gente vai estar cantando. Eu vou te pedir para ficar de pé. Você já ouviu esse louvor? Você já conhece? Fala isso para o Senhor Jesus com carinho, dizendo: Senhor, vem, me resgata todos os dias, que eu não perca o brilho, não perca. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja Deus. A Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partir, disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Comamos o pão. Nesse momento, você pode trocar o cálice com alguém e tá durante todo esse mês orando por essa pessoa. Você pode trocar, se assim você quiser. Isso. Tá bom. Deixa eu ver. Amém? Glória a Deus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Diaconisa Jussiara, esteja orando. Querido Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Senhor, muito obrigada pela tua doce presença aqui neste lugar. Muito obrigada porque o Senhor ensinou para nós que devemos viver em comunhão. Muito obrigada por assim, hoje, mais uma vez, estarmos juntos aqui na tua santa presença com os meus irmãos. E mais uma vez, Senhor Deus, praticar, vivermos este momento, Senhor Deus, em teu nome, Pai. Ser com a nossa vida, Senhor Deus, renova nossas forças todos os dias. Ser com cada um de nós aqui nesta noite, ser com aqueles que não puderam estar aqui também. Mas que o teu doce Espírito possa, Deus, mais uma vez, alcançar cada um de nós que hoje estamos aqui. E também aqueles que por algum motivo não puderam estar, Pai. Muito obrigada aqui por esse dia, muito obrigada por esta noite. Muito obrigada pela tua comunhão, porque o Senhor nos ensinou. E que a gente possa viver em amor com os nossos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos. No nome de Jesus eu te oro agradecida por tudo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, antes do ministério não vou cantar, eu vou chamar a irmã Kátia, que está retornando hoje ao Senhor. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar, né? Obrigado, Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que queira retornar? Oh, Deus. Opa. Glória seja dada ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Isso, Davi e Alice, né? Pregando o Senhor Jesus sua vida nessa noite. Amém. Louvado seja Deus, né? Deus é bom demais, né? Obrigado. Isso aqui é agora teu povo.
Teu povo e tua povo, ó. Aí. Todos teus irmãos agora. Teu irmão, tá? Deus abençoe. Depois nós vamos pegar os dados. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nessa noite a tua palavra foi ministrada. Muito obrigado porque o teu Espírito Santo agiu, ó Deus, de forma muito especial. Oh Deus poderoso. Ó Deus, tocando na nossa vida, Senhor, através daquilo que foi ministrado, através dos louvores, através da palavra. Nós apresentamos a vida da Cátia em tuas mãos. Ó Deus querido, que nessa noite, Senhor, que ela toma essa decisão de retornar aos teus caminhos, Pai. Ó Deus, que o Senhor, Pai querido, que o Senhor fortaleça, ó Deus, os pés da tua filha e que ela viva uma novidade de vida na tua presença e que cada vez mais, Senhor, ó Deus, te adore, ó Deus, se entregue ao Senhor. Muito obrigado pela vida dela nessa noite. Muito obrigado pela vida do Cláudio, pela vida da Cristiane. Muito obrigado pela vida daquelas pessoas que moram ali no Embaixador. Ó Deus, que o Senhor derrame das tuas bênçãos naquele lugar. Ah, Deus, eu quero te agradecer pela vida do Davi, Senhor, e pela vida da Alice também, ó Deus, que nessa noite entregaram, ó Deus, a sua vida, Pai, ao Senhor Jesus. Pai querido, escreva o nome dos teus filhos no livro da vida, Senhor, e que nessa noite, Pai querido, há festa nos céus, porque, ó Deus, um pecador, ó Deus, se entregou ao Senhor, e nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor faz maravilhas no meio de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque agora, Senhor, ó Deus, eles são teus servos, que agora, ó Deus, se entregaram ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque agora, Senhor, eles fazem parte da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Escreva, ó Deus, o nome dos teus filhos no livro da vida e que cada vez mais estejam na tua presença para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode sentar, querido. Bem? Cada hora. Amém. Se ficar de onda, eu chamo de novo, hein? Ó, meu irmão, tem tempo não, tem tempo ruim não. Que benção, que maravilha. Deus seja louvado, irmãos, por esse momento. Nós vamos orar, encerrando o culto. Você vai me dar 2 minutos para alguns anúncios e a gente vai estar indo para casa, tá bom? Melhor. A gente vai para a cantina, tá, seus caras de pau? Ninguém vai para casa, não, vai para a cantina. Vamos ficar em pé de novo? É que eu falei para sentar, vamos ficar em pé que a gente vai orar. Senhor Deus, tudo que fizemos aqui, Pai, suba como cheiro suave às tuas narinas. Que o Senhor tenha se agradado do nosso ajuntamento. Obrigado, Deus, por essa noite de reconciliação. Muito obrigado por essa noite de salvação. Ó Deus querido, continua fazendo maravilhas neste lugar. Continua salvando, libertando, continua restaurando, ó Deus, vidas neste lugar. Porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Agora, Deus, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Nos dê uma semana abençoada. E que tudo que fizermos, Senhor, seja para te adorar e engrandecer o teu nome. Fica com o teu povo, Pai. Dê a tua presença mais e mais a cada um de nós. Nós choramos em um nome santo de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe você que vai assistir na internet. Deus abençoe sua casa. Isso.